Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage de Moda para Ouvir e a convidada da vez é a Carol Delgado. Carol do Puxadinho, a gente já esteve junta várias outras vezes. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu chamo a Carol para conversar, para trocar, para expandir a minha mente. É por isso que a Carol está aqui com vocês hoje. Obrigada por aceitar o convite, Carol. Obrigada pelo convite. É sempre incrível estar junto de tudo que o Modifica faz. Principalmente porque eu acho que muito do que me faz não desistir de moda para sempre é muito o caminho que o Modifica trilha. Então, Tamo junto. Normalmente eu sempre começo perguntando como é que a pessoa que a gente está entrevistando veio parar na moda, começou na moda, mas eu vou conversar com a Carol de um jeito diferente. Eu quero saber, Carol, você como cientista social, antropóloga e de certa forma também publicitária, digamos assim. Gente. Depois ela explica o porquê dessa apresentação. O que é moda para você? Cara, assim, nessa perspectiva da antropologia, eu acho que moda assim, na verdade eu acho que existem tantos conceitos de moda como existem pessoas no mundo, assim, porque para mim moda é um conceito que é muito cotidiano, que faz parte da vida e do dia a dia das pessoas. Então, como cada um traz o significado para a moda que está nesse dia a dia, eu acho que é muito particular. E eu acho que quando a gente está falando de identidade, é um particular que conversa muito com o coletivo, né? Então, eu acho que a moda, assim, eu vejo a moda acontecendo, assim. Eu acho que a moda, antes de tudo, é um movimento. É um lugar pra gente criar novas conversas. E falando sobre criar novas conversas, eu acho que em todos os eventos que a gente já foi, que eu já estive falando, o seu papel é sempre esse, né? Fazer com que as pessoas vejam que há possibilidade de criar essas novas conversas. Principalmente que eu acredito que você traz uma visão de uma moda que ela é considerada pelo sistema como uma moda que está fora, né? Ou na periferia do que é considerado moda, ou não sei como a gente chama isso, mas assim, que normalmente às vezes é apropriada e trazida para a moda mainstream de uma forma não tão legal assim. E eu acho que o grande desafio é como é que as modas se conversam e ao invés dela ser usada para excluir, porque ela é um movimento e muitas vezes é um movimento de exclusão, como é que ela pode, às vezes não incluir, mas propiciar essa diversidade? Eu acho que, assim, o mercado de moda, ele nasceu, cresceu e agora está tentando se equilibrar totalmente num sistema de apropriação, né? E eu acho que isso ficou bem latente pra gente quando a gente teve no comecinho, né, na primeira década e um pouquinho da segunda década desse século XXI, esse boom da história das tendências, que é uma palavra que me irrita profundamente. Mas eu acho que porque ela é mal utilizada, né? Porque, assim, na verdade, quando eu passei e trabalhei perto ou dentro ou junto das grandes empresas, cada vez que chegava uma pesquisa de tendências para mim, era um mapeamento do que deveria e poderia ser apropriado para gerar acúmulo de riqueza. Isso, para mim, é muito cruel. E aí, em todos os lugares que eu comecei, enfim, a dar aula, levei o lugar da antropologia, eu encontrava pessoas que queriam não ferramentas de pesquisa, porque a antropologia, e a antropologia que eu acredito, é uma antropologia que instrumentaliza para encontros e conversas, numa perspectiva muito horizontal. E o que essas pessoas procuravam para fazer a tal da pesquisa de tendência eram ferramentas de apropriação de vivências e narrativas alheias.
E assim, até hoje, as pesquisas de tendência que eu vejo são um mapeamento do que pode ser apropriado, que deve ser apropriado para estar na próxima estação. E isso começou a ficar evidente, né, nesse tempo, assim, nesse momento do mundo que eu citei, porque foi justamente o florescimento dos ditos movimentos identitários, que também é outra palavra horrorosa. Mas assim, desse lugar onde grupos que estavam à margem do centro, né, entendendo esse centro como esse centro apropriador e tradutor de discursos no sentido de priorizar o consumo ao invés da formação de identidade e, mais do que isso, da perspectiva coletiva. Então, assim, para mim, a moda, ela se desenha... Meu primeiro contato com a moda foi esperando encontrar um mercado criativo. A minha realidade com a moda foi esse encontro com um mercado completamente apropriador. E a minha briga para a moda é para ela ser um lugar de não só inclusão, como também reparação. Ser um lugar onde as pessoas falam, mas principalmente onde quem até hoje se apropriou e quem até hoje usa esses mecanismos de opressão e dominação dentro do território da moda entenda que precisa criar e ter outras ferramentas de escuta, e de escuta real, sabe? Então, assim, pra mim, moda, antes de tudo, é um campo de disputa de poder. Moda, pra mim, é um lugar... Principalmente porque moda é uma linguagem visual. E quando a gente pensa no protagonismo da linguagem visual no século XXI, a gente vai pra moda, e mesmo que a gente reduza a moda à roupa que a gente usa, todo mundo tá ali usando ou uma roupa ou um adorno. Sim. E você lê as pessoas a partir disso. Então, não é que a moda precisa ser democrática. A moda é democrática. Ela é, na sua natureza, democrática. O movimento do mercado é antidemocrático. Então, eu acho que a provocação da antropologia... Gente, eu fico falando da antropologia, eu acho que um dia alguém vai vir bater na minha porta e falar: devolve o diploma, eu sou louca. Parei. Mas assim, o papel da antropologia que eu acredito dentro da moda é estressar a moda como esse lugar de alteridade, de existência radical de todos os outros, assim, de todos os outros que a gente conhece. E eu acho que tudo que a gente vê hoje fazendo muito esforço para segurar, né, uma coisa muito antiga que não tem mais nenhuma relevância, vem desse medo muito velho, né, de você querer ser quem dita coisas, Sim. quem você dita tendências, quem dita o cotidiano das pessoas, sabe? Então, assim, eu não acredito na moda que eu vi até hoje, assim. Pra mim é um lugar de muito enfrentamento. Eu gosto muito de pensar, assim, a moda que eu gosto, que me faz ir aos eventos, que me faz conversar, que me faz falar sobre isso, é uma moda que é possibilidade. E não é só uma possibilidade utópica, de movimento social e da minha herança de impacto, de ativismo, não. E aí eu acho que entra esse lado de publicidade, que é sobre mercado, é sobre empregar pessoas, sabe? Assim, eu não quero poder comprar uma roupa que custa R$1.500. Eu quero que a empresa que faz a roupa de R$1.500 entregue às pessoas que estão morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, que elas se comprometam com aquilo, porque ela está no Rio de Janeiro, entendeu? Não dá para a resposta automática da Animale ser que foi um fato isolado, o trabalho escravo. Esse homem acha que ele ficou rico como? Sim. Foi um fato isolado, foi uma curva ele foi pego na curva ali, porque toda estrutura leva a isso. Então, assim, o meu questionamento é sobre essa estrutura, como ninguém olha para essa estrutura. Isso que eu acho que é muito importante a gente falar e que às vezes a gente esquece, assim. O trabalho análogo à escravidão, na moda, em todos os lugares, ele só é possível por causa de uma estrutura que coloca as pessoas num lugar de vulnerabilidade e ao mesmo tempo outras num lugar de opressão. Sim. Né? E se a gente não olha para essas estruturas e não resolve as estruturas, é meio que você ficar tapando o sol com a peneira ou colocando band-aid num ferimento que tá sangrando, né? E quando você pensa em Brasil, gente, tudo leva a gente ainda para 1500.
né? Assim, a gente tem reparações a fazer com os dois principais grupos étnicos da formação do Brasil, né? Que são as pessoas que são descendentes de escravizados trazidos da África, os descendentes de indígenas que sobreviveram a um dos maiores genocídios da história da humanidade, que foi a chegada dos europeus no Brasil. Isso não é resolvido, assim, isso não é falado, isso não é nem assumido. Então, assim, e quando a gente vê a moda invisibilizando isso dentro do potencial de comunicação estética, que é o campo da moda, é uma escolha. Isso a gente tem que ter muito consciente. Assim, até hoje, a moda escolheu fingir que as pessoas negras não existiam e que as pessoas indígenas não existiam e que as pessoas do Nordeste não existiam e que o Brasil é o Rio e São Paulo. Então, assim, a moda fez essa escolha. Fez essa escolha porque tem todo mundo ali suas pós-graduação, suas 8 línguas e seus bons 3 dígitos na conta. A maioria da galera que tá aí ganhando dinheiro até hoje fez essa escolha sim. Então, é entender que tem um trabalho de reparação a ser feito. Sabe? E o trabalho de reparação não é uma resposta automática dizendo que foi um caso isolado. Não é. É abrir ali, é sentar, ficar 5 dias estudando a empresa e entender como a empresa faz parte do ecossistema. Sim. Porque a galera da moda acha que... E eu acho que não é só a galera da moda não, tá? Eu acho que é uma galera desse novo mercado, porque na verdade é isso, né? A sustentabilidade, ela virou um novo modo de produção. Sim. Você tem o socialismo, o capitalismo e a sustentabilidade. É isso, porque é um outro mercado. Sim. E aí você fala de futuro, você fala de sustentabilidade, mas no final das contas, você está fazendo a mesma coisa do capitalismo, você não está incluindo o fator humano com relevância. Como é que você... E nem o ambiental, na verdade. Nenhum dos dois. Nenhum, na verdade. sabe? Assim, então, o que é isso que a gente está fazendo? Então, esse mercado de inovação, ele acabou sendo um grande nicho dentro da estrutura. Sim, Porque acaba que toda a minha frustração dentro da publicidade, das grandes empresas, é que as pessoas estão ali para saber como é que dá para ir, mas não dá. Como é que eu entro no mar sem mergulhar? Amigo, mudar o mundo, mas você vai ter que ir até as profundezas de verdade. E aí isso vira, sabe, você vira, ao invés de você estar lá fazendo alguma coisa, você vira palestrante do TED, que é um novo emprego. É um novo emprego. E ao invés de você estar lá na base, mudando, e aí vem perguntar, mas eu não consigo começar agora, mas eu acho que como é que eu posso impactar a mão na massa? E é muito louco que uma indústria que seja, na sua essência, manual, despreze tanto quem põe a mão na massa. E eu também acho que a gente tem que lembrar que quando a gente está em fóruns de negociação com o Estado para diminuir o imposto ou para qualquer outra coisa, uma das falas que mais aparece somos uma das indústrias que mais emprega no país, né? Isso formal, e se a gente olhar para o mercado informal, então é gigantesco. Então, assim, isso é usado quando interessa, e daí quando não interessa, né, é meio que apagado, porque a responsabilidade não é minha, de certa forma, né? Eu não faço roupa, eu vendo roupa, então isso são lugares diferentes. O fator humano, ele é negociável. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, sabe? Porque não tem como você negociar a história daquelas pessoas, entendeu? Assim, isso não tem como. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje, mais do que uma forma de produção, assim, de uma frase que eu sempre digo, tipo, o futuro é ancestral. A gente vai ter que voltar, entender a perspectiva histórica para poder realmente avançar, caso a gente queira avançar, porque também é uma pergunta que para mim se é interessante. Não tem uma resposta. Assim, eu não acredito na maioria dos discursos que tá aí, assim, porque eu vejo muito pouco no básico, assim, no básico. Você vai, você é porta-voz de uma mudança, e quando você tem uma mínima oportunidade, aquela mudança não aparece. Você não emprega pessoas negras, você não emprega pessoas trans, você não gera um impacto para as comunidades indígenas, você não se posiciona politicamente, você importa da China ao invés de valorizar o nacional. Então, é muito confuso isso ainda. E as pessoas fogem desse conflito.
Porque o conflito é o quê? É a mão na massa. Sim. E aí eu entendo que é uma oportunidade da antropologia de pegar esse conflito mesmo, assim. Eu acho bem incrível esse momento de empoderamento de discursos que dificultou, que basicamente acabou com essa previsibilidade das tendências, né? Sim. Porque agora o que as pessoas falam? Não dá para prever o futuro, não dá. Primeiro porque realmente mudou a configuração de mundo, de mundo mesmo mudou, assim. Existem pessoas do mundo inteiro no mundo inteiro. Sim. Então a migração fez com que isso acontecesse. E por outro, essas minorias travaram esse tipo de conversa predatória que era a pesquisa de tendência. Sim. Porque se a gente pega principalmente no Brasil, você não vai nos grandes centros ricos para ver tendência nascer. Você está lá no Rio, não nasce se nasceu alguma coisa algum dia em Ipanema, assim, tem muito tempo que não nasce mais. E aí você vai lá pro subúrbio, dá R$250 para uma pessoa e um tênis e acha que pagou a pessoa para absorver a tendência, para absorver a vivência dela, a experiência dela, a tecnologia social que faz com que ela sobreviva numa diversidade, para transformar isso numa campanha que gera milhões. É isso que eu ia falar, essa sua percepção é de que isso está cada vez menos aceitável, porque de certa forma, por mais que eu sinta que não tem grandes avanços, por outro lado eu percebo que isso está cada vez menos aceitável. Eu acho que eu acho que tem dois lados. Eu acho que tá menos aceitável, porque quando a gente vai para a estrutura e pega essas margens do mundo inteiro e entende um aumento do acesso à informação e até mesmo ao conhecimento formal, como foi o caso do Brasil, o ensino universitário, a gente entende por uma perspectiva muito boa. E tem também a perspectiva prática que é ruim, é que essas áreas elas estão voltando a ficar isoladas por bolsões de violência. Então, hoje, para você ir fazer uma pesquisa de campo em Madureira, sair do seu lugar de hype para isso, é mais difícil e é realmente mais complicado. Então, você tem um lado bom e tem um lado ruim, que vetou isso ao redor do mundo inteiro. O mundo está realmente mais perigoso, né? Porque a gente aumentou a distância entre ricos e pobres. Esse esgarçamento está cada vez mais louco, né? E ricos e pobres não só de dinheiro, de acesso à cidadania básica. Saneamento, água, comida, tudo isso. Saúde. Então, esses lugares eles foram se tornando de novo inacessíveis. E isso, assim, gerou essa tensão e faz com que as pessoas digam que a gente não sabe o que está por vir. Assim, sabe está por vir porque as pessoas que estão nesse lugar que elas sempre estiveram, elas perderam toda a zona de conforto. O mundo se reconfigurou enquanto elas pensavam na próxima campanha. Sim. E aí, o mundo se reconfigurou meio sem elas. Quando elas voltaram, elas falaram... E agora? Sabe, como é que a gente vai chamar o jovem de 18 a 24? Como é que a gente vai falar do empoderamento das mulheres? Enfim, Sim. As coisas foram mudando de nome e de perspectiva num lugar muito insider, né? E as pessoas foram ficando de fora dessas conversas onde elas não pertenciam de verdade. De verdade. Porque essas conversas começaram a acontecer em núcleos em nível local, que é a pracinha de Caxias. Você vai estar na pracinha de Caxias para ver o que o coletivo de fotografia de Caxias vai fazer? Você sabe nem chegar em Caxias se não for de Uber. Você entrou num trem da Supervia, entendeu? Então, como é que você resolve isso, sabe? Então, eu acho que essa tensão do mercado é um lugar que eu ainda, polianamente, enxergo como um lugar de oportunidade. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar que sim, é meio poliana, mas assim, o problema está dado, né? E de certa forma a solução também, assim, acho que pelo menos essa boa vontade de olhar para a estrutura e querer realmente agir na estrutura, né? E entender que agir na estrutura significa começar do primeiro começo, sabe? Que é expandir o seu programa de jovem aprendiz, de primeiro emprego. É olhar, e isso é muito louco, porque assim, é uma coisa tão simples quanto olhar para a cara das pessoas que você está contratando.
olhar para a cor delas, olhar para de onde elas vêm e entender que realmente a pluralidade na sua empresa, na sua marca, no que quer que você esteja fazendo, ela só vai ser de verdade quando ela estiver na base. Sim. Que é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, sobre o meu trabalho. Eu não consigo entregar resultado numa marca, numa empresa, num movimento, em qualquer coisa que não esteja verdadeiramente comprometida. Então são trabalhos que eu não consigo, eu entendo, tudo bem, vamos lá, fazer essa que pelo menos é melhor, porque empregou 3 modelos que não estariam naquele trabalho há 5 anos atrás. Beleza, mas assim, vai parar ali, vai frustrar e vai... Se não tiver alguém que assine o cheque falando, vamos mudar isso aqui... Sim. Tá. Essa é uma conversa que também a gente normalmente tem quando a gente está falando de sustentabilidade como um todo, que é, cara, quem toma a decisão precisa estar orientado para isso. Sim. Não adianta um departamento que normalmente é uma pessoa, coitada, que sozinha ela precisa tentar convencer a empresa inteira de uma coisa que ninguém tá afim de fazer, porque realmente tudo é negociável com exceção do lucro, né? O resto, tudo... Sim, tudo é negociável. E se a pessoa, eu acho que aí tá o papel da liderança como liderança de fato, e independente do tamanho da organização, ela pode ser multinacional, ela pode ser em menor escala, tal, mas o papel da liderança é esse de assumir essa bucha também, né? Que é um problema nosso, de cada um. E eu acho que isso, assim, no meu caso, abriu um pouco a minha cabeça para a importância do papel da mediação. Porque eu sou uma pessoa da base e do campo. Eu sou a pessoa que está ali com a mão na massa, fazendo. E é isso que eu gosto, é esse o meu trabalho. Mas quando eu entendi que o que essas pessoas têm que é o dinheiro, né? Que é esse poder da estrutura, que é estar inserido numa estrutura, podia acelerar processos, eu fui para esse lugar da disputa. Sabe? Para esse campo da mediação de falar, não, cara, não é a única maneira que você tem de fazer. Eu posso criar, assim, a gente pode desenhar junto uma metodologia onde nesse momento presente, porque isso também, o campo, ele traz a realidade, né, a vida real, ela traz uma urgência do tempo presente. Sim. Esse luxo de pensar futuro, de desenhar futuro, ele é um luxo, né? O tempo que corre na vida real e no tempo presente é outro. É muito o que a gente viu o ativismo negro falando agora do que aconteceu lá, do assassinato que aconteceu lá no Rio, que o exército assassinou um cara com 80 tiros, atirou 80 vezes no carro onde tinha uma família preta. O meu tempo enquanto pessoa não preta é radicalmente diferente. E aí a gente vai para uma discussão que é no campo do ancestral de novo. Que quando a gente pensa a ideia de mundo, antes dessa ocidentalização louca, antes dos processos de colonização, a gente entende que diferentes cosmogonias existiam. Cada povo, cada coletivo tinha o seu entendimento de tempo e espaço. E essas pessoas coexistiam no mundo. A partir do século XV e XVI, você tem uma colonização desenfreada e que você vai lá, impõe um calendário, impõe um significado para essa significação de tempo espacial, essa é a grande violência. Sim. Porque você insere pessoas numa dinâmica que não é delas essencialmente. E aí depois você devolve uma violência ainda mais cruel, que é essa violência do tempo da vida, literalmente. Essas pessoas, elas não são reconhecidas, a humanidade dessas pessoas não é reconhecida como a humanidade do tempo da pessoa branca ocidental, sabe? Europeia, assim. Isso é muito cruel. Então você vai para esse resgate de trabalhar com diferentes tempos, diferentes espaços, diferentes territórios. Isso é muito complexo, porque você volta realmente para uma configuração de mundo que é isso, antes do século XV. Antes da ocidentalização do mundo. E as pessoas, quando elas falam futuro, elas acham que elas precisam pensar em 2050. Sim. E isso que para mim é insano, sabe? Assim, é muito louco como as pessoas não entendem a importância de olhar para o que aconteceu antes. Porque tudo ali. Sim. E eu acho que, aí falando de moda, assim, quando a gente tem essa perspectiva do resgate do artesanal, eu acho que é muito o artesanato enquanto tempo,
sabe? É como o artesanato, é como essa tecnologia que respeita o tempo, não do produto, mas sim das pessoas. Sim. Então eu acho que é muito nessa direção. Assim. E até mesmo dos processos naturais, né? A gente estava conversando com a Luna no podcast anterior, que ela fala sobre que ela foi pro México e tinha um algodão que eles faziam um trabalho X com aquele algodão. Porém, o tempo começou a precisar ficar tão rápido e o algodão não crescia mesmo. Sim. E aí eles precisavam, então eles começaram a usar um algodão que não fazia parte da cultura deles, que não entregava o produto que para eles era o produto que deveria ser entregue, mas porque eles não tinham tempo. Então você começa a desrespeitar os processos das pessoas, que também está vinculado com os processos naturais. E é exatamente isso, né? Talvez quando a gente fala tanto de desacelerar, slow fashion, whatever, acho que entender que não é simplesmente um oposto do fast fashion, né? Entender esse lugar. Entender que é outra coisa, outra construção. Assim. E isso quando a gente fala, por exemplo, do caso das confecções e do trabalho análogo à escravidão com os imigrantes latino-americanos no Brasil, é muito disso. Esse lugar do fazer manual, da costura, tem um valor quase sagrado para essas pessoas. Quando elas chegam aqui, a gente pega esse valor, essa riqueza, e insere no lugar de dizer o seu principal valor vai ser o teu pesadelo, sabe? Isso é muito cruel, porque você entende que você meio que tá matando aquelas pessoas ao invés de valorizar. E aí como é que você cria todo um mercado que se sustenta na apropriação violenta dos valores de outros tempos e espaços? Gente, a moda é insustentável na essência. Sim, na essência. A moda nasce com um pensamento insustentável. É um lugar de massacre. É um massacre, sabe? É um genocídio sensível à moda, como a gente conhece. Como ela se configurou com a ocidentalização, mercantilização, com o próprio sistema capitalista. Eu acho que o desafio, e eu acho que o que torna a moda esse campo de disputas tão acirradas, é exatamente isso. Assim. Eu enxergo a moda, e é essa minha disputa, como um lugar que pode ser plural de essência, que pode valorizar isso, sabe? E que pode, principalmente, e aliás, eu acho que é esse o momento de renascer, dentro de uma perspectiva econômica mesmo, de uma perspectiva macro, sabe? É realmente você olhar para as pessoas e olhar para a moda como inserida num contexto de ecossistema. E até porque se a gente trazer o debate para o lugar que a própria indústria tanto gosta, economicamente falando, sim, todas as pessoas estão reclamando de lucro, né? De menos ação, sim, menos dinheiro para os acionistas, mais dificuldade, menos venda. Então, assim, é uma exigência que ela não é só puramente social, ou puramente ativista, ou puramente ideológica do âmbito, sei lá, que as pessoas gostam de chamar de ideológico, né? Mas ela é uma necessidade real, material, financeira, na verdade. O mercado precisa se redesenhar. Exato. Entendeu? E agora ele tem a chance de se redesenhar por completo. E aí eu acho que vale esse papel de mediação. Sim, porque sozinho, assim, nessa disputa muito de um lado e de outro, sem uma intermediação, sem uma mediação, não vão rolar. E assim, essa mediação, ela é importante porque a gente precisa sensibilizar essas empresas para absorverem as pessoas que a gente prepara no campo. Sim. Foi esse meu link, assim, muito lógico, sabe? Eu falo, cara, eu vou lá e capacito, sensibilizo, preparo as pessoas do campo. Mas as empresas não têm como absorver. E eu preciso que essas pessoas estejam empregadas, sustentando suas famílias, vivendo, assim, como é que eu vou fazer? Então eu preciso conversar com essas empresas. É quase impossível. Eu posso dizer, assim, por essa minha experiência, eu diria que, assim, são 8 Vingadores Guerra Civil por dia. Mas eu não enxergo outra maneira, assim, porque é quase um golpe de sorte. É você achar uma escuta sensível ali. Você tentar mapear. E, assim, é começar do começo. Você chega falando sobre inclusão, reparação,
sobre essa perspectiva histórica da formação de identidade no Brasil. As pessoas não sabem nem do que você está falando. Sim, isso que eu ia falar. Provavelmente não. As pessoas não chegam. Gente, e é muito assim. Eu não estou aqui para fazer projeto social. Eu sou uma empresa que opera com base nos lucros. Aí você já quer ir embora. Já quer ir embora para sempre, sabe? Tem umas coisas assim. A gente vai falar de feminismo, a gente vai falar para mulheres, mas a gente não é uma marca feminista. Mas a gente quer empoderar mulheres. Aí você fala, cara, só deixa eu ir embora para sempre. Aí você lembra, as pessoas falam, não, eu preciso conversar aqui. Então, assim, por isso que a gente fica meio doida. Sim. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, quando eu morava aqui em São Paulo, eu me toquei de uma coisa. A gente é consultora da vida real para as pessoas que estão dentro dessas empresas e dessas agências, desses lugares de muito poder e muito dinheiro. Essas pessoas, elas não têm a menor noção de quanto custa o feijão no mercado. E é, assim, enlouquecedor isso. Porque você começa a ter essa... porque as marcas querem dialogar com essas pessoas também. Então, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, assim, pra mim é muito icônico quando a gente teve esse boom da antropologia e de uma perspectiva mais humana de pesquisa de mercado, com o boom da classe C. Porque as pessoas não sabiam. E é isso, assim, a maioria de um país de tamanho continental que foi classificada pelo seu poder de compra e consumo. Existem 8 continentes dentro da classe C, Sim. se a gente for pensar em pluralidade. Exato. Mas as pessoas pegaram e colocaram elas dentro de uma categoria porque elas compravam um carro e elas compravam televisão de tela plana. E as pessoas dentro das agências e das marcas, elas não sabiam que essas pessoas existiam. Elas não sabiam que eram essas pessoas que compravam. Elas achavam que elas eram sustentadas pelo Leblon, pelo Itaim. A vida inteira. Aí, de repente, alguém descobriu que quem sustentava era a Penha, no Rio de Janeiro. E aqui tem uma Penha também, né, na Zona Leste. Então, assim, elas descobriram que elas eram sustentadas pelas penhas. E aí, você não sabe nem quem, você não sabe nem onde fica, sabe? Você acha que, tem gente que acha que São Gonçalo é Baixada Fluminense. Sabe? Então, assim, é a primeira vez, de verdade, isso é muito triste, mas é a primeira vez que a maioria das pessoas que está dentro dessas agências e marcas e empresas está ouvindo falar sobre assuntos que são a nossa vida. Sim. A nossa vivência, a nossa experiência. Isso faz com que esse diálogo seja muito doloroso e que eles não têm o menor direito de exigir paciência da gente. Sim. E calma, e compreensão, e voz baixinha, não. Deixa a gente com as nossas besteiras, sabe? Sim. Então, eu acho que essa construção do diálogo, ela precisa ter um lugar de escuta. Sabe? Porque, assim, não dá para as empresas ficarem operando com base em concessão o tempo inteiro, sabe? É muito cansativo. E, ao mesmo tempo, tem um gargalo. Porque quantas iniciativas independentes conseguem ficar de pé? Isso que eu ia Não falar. país pobre. Isso que eu ia falar. Não adianta a gente, porque eu fico pensando o quanto a gente consegue fazer um contorno e ser independente desse lugar. Mas é isso. Não, tem uma desigualdade. Assim, o problema do Brasil todo é a distribuição de renda. Como é que você e eu falei até, tipo, um país pobre, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual, extremamente desigual. Como é que você é independente num país desigual? Como é que faz? Sabe? É muita coisa, assim, a gente luta para ser independente, a gente luta para mediar o diálogo, a gente luta para fortalecer o campo. É muita coisa. Se as empresas não descerem e vierem somar com a gente, não dá. Assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo massacrado pela violência. Assim, tem territórios da cidade que não são reconhecidos, nem institucionalmente, nem socialmente, nem politicamente. E assim, cadê essas empresas? Cadê as grandes marcas do Rio? Cadê a Fábio? Cadê a Reserva? Cadê a Coca-Cola? Cadê a L'Oréal? Se posicionando ali, sabe? Falando, não, gente, é o Rio de Janeiro, a gente apoia projetos dentro desses lugares, a gente tem fábrica, a gente tem centro de distribuição, sabe? Cadê essas marcas, cara? É uma sugação, uma apropriação atrás de apropriação.
expressão, o Rio de Janeiro é uma grande locação de editorial gringo no litoral. Entende? Ninguém está preocupado com as pessoas morrendo. Ninguém. Nenhum CNPJ está preocupado. Nenhuma empresa está preocupada com essa família que perdeu um parente fuzilado com 80 tiros. Não tem nenhum CNPJ preocupado com isso. Eu acho que o que acontece seria a retórica aí, meio que se colocar num lugar de cidadão e falar, eu não sei o que fazer, né? Mas é muito diferente um CPF e um CNPJ na hora do poder de ação, né? Sim. Porque é isso, você pode levar uma fábrica, um centro de distribuição, ou começar um projeto que seja, que não vai ser a base da fabricação das suas coisas, mas vai ser alguma coisa que vai começar. E assim, gente, de novo, é aquela coisa da linguagem visual. Você entra, assim, o BOP entra, o BOP vai fuzilar uma coisa que tem lá, escrito L'Oréal, que tem o símbolo vermelho da Coca-Cola, que tem lá o símbolo da Rede Globo, vai abrir fogo, que nem abre fogo na casa das pessoas? Não vai. Essas pessoas ocupam o território, essas pessoas se beneficiam do que o território produz, essas pessoas precisam devolver. Sim. Assim, as empresas precisam entender que elas devem muito, elas têm muita reparação para fazer. Sabe? E assim, isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, é tornar o mundo um lugar onde todo mundo consiga viver. Sim. E não faz nem sentido você ter pessoas morrendo pra ninguém, né? Tipo, nem... É uma coisa que eu falo assim, cara, de certa forma, tudo volta pra todo mundo. Sim. De alguma forma, sabe? Seja de você ter medo de tudo, de respirar na rua, seja você ter que pagar mais caro no supermercado, porque as mudanças climáticas aumentaram o preço de tudo, sabe? Eu acho que, às vezes, as pessoas que estão protegidas por um determinado número de zeros na conta bancária não percebem que isso, invariavelmente, cara, a gente compartilha o mesmo planeta, isso vai voltar. Eu acho. Mesmo querendo ou não, assim, por mais que a gente tenha que separar os territórios, cara, isso tá na sociedade que é compartilhada. Mas aí eu acho que a gente volta pro ancestral, que é, assim, uma coisa que a gente não conseguiu ainda resgatar ou ressignificar para a atualidade, que é um entendimento holístico de coletivo. Sim. Porque quando a gente volta para o começo do mundo, as pessoas tinham um entendimento de coletivo, um coletivo inserido no mundo, no planeta, naquele meio ambiente que os cercava. Assim, e agora a gente tem esses entendimentos coletivos como desconectados de tudo, que é muito uma pauta do próprio Modifica. Gente, a gente precisa falar sobre agrotóxico, a gente precisa falar sobre terra, a gente precisa falar sobre política, e tudo isso é moda. Porque tudo é tudo. Então, eu acho que o que falta para as empresas é entender um pouco mais dessas conexões. Porque essas conexões, elas não se faziam nos zeros, sabe? Nos zeros da conta bancária. E agora elas começaram a impactar nos zeros da conta bancária. E vai ser exponencial. E aí, foi um apavoro. Tá tudo, assim, é muito doido, assim, porque essas empresas todas estão operando no apavoro. Mas elas se recusam a reconhecer a importância de começar um processo de reparação com a base. Esse lugar do Brasil é que é muito enlouquecedor. Você pega o Renan da Penha, que é um DJ de funk, que foi preso completamente arbitrariamente lá no Rio de Janeiro. O cara é um menino que, assim, ele organizou uma festa dentro de um território super problemático de configuração de segurança. Então ele consegue fazer ali um evento semanal, onde ele movimenta a economia da cidade, onde ele impulsiona a cultura da cidade. E as pessoas fizeram o quê? Calaram ele sumariamente. Por quê? Porque ele é um cara preto da favela. Então o que as pessoas querem dizer? Esse lugar não é seu. Esse lugar é um festival de música branca no Equador. Porque se fosse isso, não era sobre droga. Não é sobre droga, não é sobre tráfico, é sobre o menino ser preto da favela. É por isso que ele tá preso. Porque ele faz uma festa de funk, ele é preto e ele é da favela, e a festa acontece na favela. Agora me conta, por que a Ambev
deve não compra o BO desse menino, a quantidade de bebida que rola ali. Economia local. O cara faz um impacto que o institucional não consegue fazer. Então, ele é preto. E ele é favelado. E aí ele tá preso. Esse lugar do Brasil é que é muito peculiar. Porque é uma herança de colonização. Sim. É por isso que a gente precisa trazer a perspectiva histórica. Sabe? Porque a gente tá aqui por causa da nossa história. Exatamente. Acho que a gente precisa entender isso em algum momento. O Brasil não chegou no futuro, o Brasil não emplacou como país do futuro, porque a gente não conseguiu resolver a nossa história, a gente não conseguiu resolver o nosso passado. Então, assim, é sobre os zeros na conta bancária, mas mesmo quando os zeros entram na conta bancária, se você for preto, se você for da favela, se você for nordestino, se você ocupar algum desses lugares que esteticamente não é reconhecido como dominante, a gente recusa os zeros. Esse mercado é enlouquecedor. Esse lugar das empresas é enlouquecedor. É uma parte que é um nó que é tipicamente brasileiro. Porque eu sempre fiquei pensando muito assim, se a gente, o que a gente é mais classista ou racista, se de repente. E a gente é muito os dois, né? Mas aí realmente você tem essa questão que para algumas pessoas, principalmente se elas perpetuarem um comportamento que para a elite intelectual ou econômica não faz sentido, não importa se você tem dinheiro. Não importa, eu acho que é um racismo, assim, o racismo é a pedra fundamental do Brasil. Sim, o genocídio negro, o genocídio indígena é o que trouxe a gente até aqui. E não tem como a gente estar num lugar confortável sendo construído como um moinho de moer gente. Sim. Como o Darcy Ribeiro fala, assim, a gente vai moendo as pessoas. Ou a gente vai matando, ou a gente vai silenciando o sensível, que é uma maneira de morte também. Sim. Então, como é que a gente não fala, como é que a gente olha e fala, quando a gente está falando de arte, de moda, de comunicação, não é sobre política. Meu bem, se você está vivo em 2019, respirar é política. Eu acho que a gente encerra exatamente com isso, que é uma coisa que, né, e aí é um debate até que a gente até compra algumas brigas, principalmente dentro do campo da sustentabilidade, vocês falam de sustentabilidade, mas querendo dizer que isso é totalmente alheio à política. E para mim é só uma justificativa, uma forma de você se manter na sua zona de conforto. Você dizer que isso não é político, que isso acontece independente da política. Para mim não tem... Nada é independente da estrutura, gente. Exatamente. A estrutura é a política e a economia. E eu acho que a gente pode voltar para o começo da conversa, que foi exatamente o que você disse, o que era moda para você. Eu acho que quando a Carol coloca a visão dela do que é moda, fica muito claro porque que moda também é política. Sim. Eu acho que aí a gente encerra com muito conteúdo para vocês pensarem sobre. Pode ficar uns 2 meses em podcast para vocês ficarem ouvindo, né? Até porque provavelmente vai ter alguns barulhos de fundo, a gente está num café. Mas também acho que dá esse tom de uma conversa bem sincera. A gente não está no estúdio, estamos num café aqui na Augusta. E daí vocês vão ter muitos insumos para pensar. E eu vou deixar também alguns links, vou deixar os links para vocês acompanharem a Carol nas mídias. E também fazer o convite, Carol, se você achar que tem coisa que vale a pena as pessoas lerem, coisa que vale a pena as pessoas ouvirem, que a gente vai deixar aqui no corpo da matéria, aqui no site, para as pessoas poderem acessar e pensar, e enfim. Talvez um monte de gente nunca parou para pensar nessas várias perspectivas que você trouxe. Então, cara, é uma coisa assim que dá para estudar até o fim. Até o fim. Obrigada pela presença. Obrigada a você, amor. E a gente ainda se encontra. Sim, seguimos. Até o próximo Backstage.